Estamos de volta! Seja bem-vinda, seja bem-vindo, por aqui Marcos Xavier. E na aula anterior você aprendeu a utilizar o recurso chamado subtotal. Nesta aula você vai aprender a utilizar uma função com o mesmo nome, a função subtotal. Então o recurso subtotal, caso você tenha perdido, acesse aí a nossa playlist e veja as características deste interessante recurso, porque nesta aula nós vamos mostrar as características da função subtotal. Então para isso temos aqui um relatório, um relatório inicial, com o código da transação, o vendedor que efetuou a venda, a quantidade vendida, a categoria dos produtos, a data da venda e a coluna com o valor unitário. E logo acima encontramos a estrutura de pesquisa, tá? Então, baseado na coluna quantidade e na coluna valor unitário, nós queremos saber, por exemplo, na coluna quantidade, qual é o total que foi registrado aqui nesta coluna, a média de quantidades vendidas e, é claro, uma contagem simples dos registros que estão sendo exibidos, tá? Porque nós vamos aplicar filtros e filtro é um recurso dinâmico. Então é claro que quando você aplica um filtro, todos esses critérios eles vão alterar. E a função subtotal vai fazer isso para a gente, tá? Logo na sequência aqui na coluna valor unitário, queremos saber o total, o maior registro, ou seja, a maior venda, e na sequência a menor venda. E por que devemos utilizar a função subtotal? Eu vou fazer aqui, por exemplo, vamos primeiro aqui aplicar a nossa filtragem, e para isso a gente sugere que você formate esta base como tabela, tá? Para facilitar algumas manobras. Não é obrigatório, mas vai facilitar de montão. Então você clica em qualquer lugar aqui na sua tabela, dê um Ctrl T, utilize as teclas de atalho Ctrl T. Aqui em cima, na guia Inserir, vamos acionar o comando Tabela. Então, clicou aqui no botão Tabela. Ele vai perguntar se a sua tabela possui cabeçalhos, geralmente sim. Então, não precisa mexer em nada, é só confirmar no OK. Clicou em OK, aplicamos uma filtragem aqui na nossa base. O que eu quero mostrar para você aqui é justamente o seguinte detalhe. Por exemplo, eu vou fazer aqui do lado. Vamos acionar a função soma, uma função clássica aqui. Então, acionar aqui a função soma e na sequência eu vou apontar qual é a coluna que eu quero somar, tá? Então, como a tabela foi formatada, se eu posicionar aqui o cursor, aqui no título, eu já seleciono toda a coluna. Então, isso só é possível quando a tabela está formatada. Cliquei aqui em cima, ele selecionou a coluna. O nome aqui em cima fica um pouco estranho, mas é porque a tabela está formatada. Então, isso aqui é uma referência para o Excel. Vou pressionar Enter e está lá o resultado. Agora, na sequência, eu vou aplicar um filtro, por exemplo, baseado no vendedor. Então, observa aqui que o total geral deu 79.584. Eu vou abrir aqui o filtro por vendedores, vou desativar, vou escolher um vendedor aqui, sei lá, vou pôr o Renato. Vou clicar aqui no Renato e vou acionar o OK. Quando eu dou OK, observe que o resultado continua o mesmo, mas os valores aqui eles foram alterados. Então esse é o detalhe principal, tá? Observe aqui do lado esquerdo que os números das linhas, eles não estão na ordem sequencial. Isso quer dizer o quê? Que foi aplicado um filtro. Então existem valores que estão ocultos. Só que se você usar a função soma, ou a função média, ou a função máximo, qualquer função, ele vai contabilizar os registros que estão ocultos. Então por isso que o valor aqui não alterou, mesmo que aqui embaixo você tenha feito uma filtragem. Então nesse nosso caso, isso aqui não é interessante, porque se você está exibindo esses valores, o total tem que ser só dos valores que estão sendo exibidos. E aí é que entra a função subtotal. A função subtotal ela é inteligente nesse sentido porque ela vai recalcular e vai exibir para você somente os valores dos dados que estão sendo exibidos. Então agora eu vou desfazer aqui o filtro e vamos acionar então o nosso caso aqui. Vamos tirar aqui, OK. Vou apagar aqui. Vamos começar primeiro pela coluna de quantidades. É muito simples aqui, bem prático de você usar. Igual e você vai escrever subtotal. Simples assim. Neste painel, ele vai perguntar que tipo de operação que você deseja fazer. Então temos aqui as principais operações do Excel. Nesse nosso caso aqui, o total é a soma, tá? Então você vai observar aqui que a soma, ele recebe o número 9. Você pode digitar o número 9 ou você pode descer dessa forma e pressionar a tecla Tab, tá? Que representa o mesmo.
ponto e vírgula, e ele precisa saber qual é a coluna que ele vai observar. Nesse nosso caso aqui, a coluna de quantidades. É só clicar aqui no título. Vou dar um Enter. Tá lá, quantidade de registro. Ele somou todas essas quantidades. Agora vamos tirar a média. Aqui embaixo, aqui, novamente, igual subtotal. Aqui a função subtotal. A média é o número 1. Então já está lá, já está selecionado, ponto e vírgula, e eu vou clicar novamente na coluna de quantidades. Posso dar Enter. É claro que quando se trata de média, temos aí as casas decimais, né? Então eu vou colocar aqui nesses dois comandos, casas decimais, você pode controlar a quantidade, tá? Então eu posso colocar uma quantidade maior ou uma quantidade menor. Vamos colocar aqui uma quantidade menor, geralmente 2 casas. E aqui nesse terceiro critério, ele quer só contar quantos registros. Então, novamente, a função subtotal. Então veja que apenas um cara consegue efetuar uma série de manobras. Nesse caso aqui, eu posso utilizar a contagem numérica, porque eu tenho números, ou contar os valores que estão sendo exibidos. Eu vou colocar contagem numérica, porque se eu escolher contar valores, ele vai contar o título também. Tá? Então eu vou colocar aqui conte num. Ponto e vírgula, e eu vou apontar a coluna com os números. Se essa fitinha aqui estiver atrapalhando, que é a nossa sintaxe, ó, esse aqui você pode movimentar para um canto, ó, e aí você tem a área livre. Clicou, pressionou Enter, tá lá, a quantidade de registros. Agora o detalhe interessante é justamente isso aqui, ó. Ele está dando aqui esses resultados de todos os registros que estão sendo exibidos. Se eu efetuar uma filtragem agora, eu vou novamente aqui na coluna de vendedores, vou desabilitar e eu vou escolher o Renato, porque ele tem menos registros. Vou dar OK. E veja que os valores foram alterados. Então, se eu estivesse utilizando aqui a função soma, a função média e a função continuum, que é o padrão do Excel, os valores não seriam atualizados. Eu posso aqui fazer, no caso aqui, uma subfiltragem, ó, do vendedor Renato. Vou escolher aqui a categoria D de dado. Então, eu vou abrir, vou escolher aqui, por exemplo, D de dado. Vou dar OK. Olha lá, alterou novamente. Então isso é a inteligência da função subtotal, tá? Uma função muito interessante que nós recomendamos que você domine, tá? Para você ficar craque no assunto, vamos dar uma praticada aqui do lado também, agora utilizando aqui a coluna de valores, tá? O valor unitário. Então vamos acionar a função subtotal. Vamos escolher aqui o cálculo de soma. Soma é o número 9, né? Vamos descer aqui até o item número 9, ponto e vírgula, e vamos clicar aqui no título, que é o título valor unitário. Pressionamos Enter. Então este total é somente desses valores que estão sendo exibidos, tá? Se eu alterar aqui qualquer filtragem, deixa eu limpar, por exemplo, esse filtro, veja que o resultado foi atualizado automaticamente. Aqui nesse caso ele quer o valor mais alto, né? Então vamos analisar aqui essa opção que nós não vimos ainda, que é, no caso, o valor máximo, que é o número 4. Então vamos descer aqui até o item número 4, pressionou Tab, ponto e vírgula, e vamos clicar no título. Veja que é muito simples, muito fácil e é claro que fica bem eficiente. E se eu consigo visualizar o valor mais alto, é claro que eu vou querer visualizar também o valor mais baixo, então o subtotal novamente. Vamos colocar aqui o subtotal, pressionou Tab, o valor mais baixo aqui é o mínimo, então o mínimo é o item número 5, a configuração número 5, ponto e vírgula. Deixa eu tirar aqui novamente a fita aqui da sintaxe, e eu vou clicar em cima aqui do título. Pressionamos Enter e tá lá, ó. Simples assim, fácil e muito eficiente. Agora você pode aplicar a sua filtragem normalmente, que as suas análises dos valores de critério, vou limpar aqui o filtro, ó. Todos os valores foram atualizados. Eu posso fazer uma análise por qualquer coluna que você queira, ó. Vou pegar só a categoria A, os valores são atualizados. Eu posso escolher aqui por um vendedor ou por código, né? Os códigos eles se repetem. Então vou colocar aqui, por exemplo, o código 1500 e está lá o registro automaticamente, tá? Então vale muito a pena você estudar e dominar esta função subtotal. E lembrando, caso você não tenha visto, veja o vídeo anterior onde a gente apresenta o recurso chamado subtotal. Logo aqui em cima temos mais dicas com truques e macetes do Microsoft Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.